Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Quarentena Cult da Gazeta do Povo. Eu estou aqui com o Evandro Schenkel, jornalista da Gazeta do Povo, e com o Pedro Henrique Alves, filósofo e editor-chefe da LVM. Como vão vocês? Tudo bem? Olá, Eli, tudo bem? Tudo certo. Bem. E hoje o nosso tema é fantástico, literalmente, quase. Este segundo semestre de 2022 é um tempo de fantasia, e não é só por causa das promessas dos políticos nas campanhas, não. É que a gente tem duas grandes séries agora para assistir com esse tema, nesse grande gênero, né, de ficção, em dois serviços de streaming. A gente tem O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, na Amazon Prime Video, e A Casa do Dragão, na HBO Max. Vocês estão em dia com os episódios? Sim. Bom, eu tô em dia e eu acrescentaria que tem uma terceira série, que é o Sandman, né? Também é uma série de fantasia Sim. e que tem envergadura, né, histórica para ajudar a gente aqui na nossa conversa. Certo. Focando nessas duas principais, eu trouxe aqui para vocês algumas estatísticas como elas estão sendo recebidas. No site agregador de resenhas Rotten Tomatoes, os críticos profissionais, eles pouco diferem. Eles dão uma nota alta, não superlativamente alta, mas alta para as duas, não muito diferente uma da outra. Mas o público deu 39% de 100%, claro, para Anéis de Poder e 84% para Casa do Dragão. Então, 1-0 para Casa do Dragão. Lá no Metacritic, que é outro agregador de resenhas, no Metacritic o público dá 2,4 em 10 para Anéis de Poder, mas nesse site parece que o público é meio cruel, porque para Casa do Dragão eles dão 4,7 em 10. Então é um público meio crítico esse da Metacritic. Exigente. Bem exigente. No IMDb, que pertence à Amazon, então tem esse viezinho, talvez, as notas são 6,9 para Anéis de Poder e 8,7 para Casa do Dragão. Então, nos três casos, o público sendo exigente ou não, a Casa do Dragão está ganhando. E a gente está aqui para discutir isso, talvez a gente introduza aí a terceira série também. Por que que tá assim? Será que é uma série... Peraí, tem um ruidinho aí, será que é do... Foi aqui que eu esqueci de fechar, Ok. mas não tem problema. Ok. Por que é assim? Por que a Casa do Dragão está mais popular? Uma lacra mais que a outra? Será que é isso? Será que uma série é mais cínica que a outra? Parece que a mais cínica é a Casa do Dragão. O público gosta de cinismo, talvez. Será que é um retrato do nosso tempo? Pode ser, né? E será que o George R. Martin, que pegou esse RR, que eu saiba, em homenagem ao J.R.R. Tolkien, será que ele é melhor do que o Tolkien? É o que a gente vai discutir hoje. E aí, Perfeito. vocês concordam com o público? Deixa eu começar, Pedro. Desculpa Claro. aqui a minha indelicadeza do convidado ficar para depois, mas só para explicar um pouquinho, que eu tinha sugerido esse tema, porque eu achei uma coincidência incrível, assim, depois da gente passar pelo Sandman, que é algo, assim, o Sandman, ele é um produto cultural muito profundo para quem gostava de quadrinhos e que nunca conseguiu superar. Quem é fã de quadrinhos nunca conseguiu explicar o que era Sandman para as pessoas normais e porque é uma obra muito importante. E logo depois de Sandman, que é um mundo de fantasia, né? Você tem, literalmente, né? No caso de Sandman, é um mundo literalmente de fantasia, sobre sonhos. E a gente já embarca em sequência em duas grandes séries que são gigantescas, né? Você recuperar a obra do Tolkien em 2022, depois do Senhor dos Anéis, do começo dos anos 2000 e toda a cultura nerd que explodiu depois disso, né? Dos anos 2010, principalmente, aí veio uma avalanche de cultura nerd. E também por toda a questão financeira envolvida, né? Foi um contrato de bilhões que o Jeff Bezos, pela Amazon, para conseguir os direitos desse trecho da obra. Evandro Então, se eu não estiver enganado, é a obra mais cara já feita em toda a história da humanidade. E, na sequência, você vem com Casa do Dragão, que é talvez a sequência da maior série da atualidade, que foi Game of Thrones. Eu não consigo me lembrar. Desde Lost, uma série que tivesse mexido tanto com a imaginação e as discussões. E aí eu me perguntei, e aí eu fiz essa introdução para
te perguntar, antes da gente fazer uma análise, um embate, né, um quem ganha e quem perde, Pedro, é natural, me parece, a gente imaginar que em momentos de conturbação social, intelectual, espiritual, a gente busca a fantasia, né? Sim. Essas 3 séries vindo nesse momento, elas dizem alguma coisa ou é só uma coincidência? Então, esse é um debate que eu travo já há muito tempo, já comprei muita briga por conta disso, porque eu sou de uma patota bem específica, que é que para que a gente para que a gente absorva de fato a fantasia, no primeiro momento, por isso que eu falo, no primeiro momento a gente tem que olhar a fantasia só pela fantasia, sem abarcar nenhum tipo de leitura geopolítica ou uma leitura crítica pura e simplesmente. Porque a gente destrói o mundo que foi a duras penas construídas pelo autor. É óbvio que tem mundos, como geralmente distopias, que tem no seu interesse principal uma crítica política. Então, se você não lê Revolução dos Bichos de 1984 com um olhar político, você não vai entender a obra. Então, esse é Só um ponto, detalhe, né? esses 2 livros a Gazeta do Povo está dando de graça, tá? Exato. Vai ter algum link aqui, ou entra no site da Gazeta do Povo, você acha lá, ou se não achar, me manda um e-mail que eu encaminho para vocês o link para baixar o Revolução dos Bichos e 1984 em traduções exclusivas. Desculpa, Exato. Pedro. Nada. Inclusive, eu coeditei essa obra, a gente lançou em físico, né? Tá para comprar na Amazon, inclusive, com a tradução sua, né? Foi uma parceria Gazeta e LVM. Ah, Enfim, verdade. então eu tenho esse princípio básico. Então, quando eu vou assistir Star Wars, quando eu vou assistir Outlander, que é outra série que eu sou fascinado e etc., eu tento olhar simplesmente a fantasia. Na segunda leitura, aí eu começo a tentar encontrar quais são as possíveis indiretas que o autor deixou na obra. Mas eu acho que principalmente a obra do Tolkien é danosa a gente fazer isso. Eu vou te explicar por quê. Primeiramente, Tolkien, quando ele escreve as obras dele, ele tem uma intenção muito clara, a intenção de beneficiar os filhos dele. Então ele escreve Senhor dos Anéis basicamente para os filhos. Depois o mundo vai se transformando de tal forma, o mundo que eu falo Terra-média, né? A história dele vai se transformando de tal forma que ele tem que pensar em elementos que deem cara para a história dele. E nesse dar cara, é óbvio que os valores, os princípios do autor vai entrar na obra, e por isso que a gente pode discutir no segundo momento isso. Mas Tolkien, de fato, quando ele escreve, no momento que ele escreve, ele não está interessado em passar nenhum tipo de evangelismo secundário ou um tipo de mito que ele esteja argumentando de fundo. Por isso que eu tomo muito cuidado, apesar de ser editor de uma obra que fala isso, o Mito Santificador de Tolkien, mas eu tomo muito cuidado com essas leituras iniciais. E talvez a nota baixa da série dos Anéis de Poder seja um pouco por conta disso, porque a fidelidade das pessoas a Tolkien, a obra de Tolkien, é quase uma religião, se você for parar para imaginar. As pessoas não gostam que toquem nem que mudem nada da história do Senhor dos Anéis. E veja, uma crítica parecida foi feita com os filmes, inclusive, quando cortaram partes importantes do filme, que já tinha quase 3 horas, então, obviamente, era uma questão de puramente necessidade mesmo, né? Eu não creio que houve nenhum tipo de sacanagem por parte do diretor, nada disso. E tem o conceito de adaptação, né? Assim, a adaptação ela exige adaptação, né? Exato. E o fato dele colocar, às vezes, um ator que não é tão parecido como as pessoas imaginavam, porque vamos imaginar, quando a gente está lendo Tolkien, muitas coisas a gente imagina, e é uma coisa que vira sua. Talvez o meu Frodo seja diferente do Frodo de vocês na cabeça suas aí. E a adaptação exige esse tipo de personificação que não agrada, eu entendo isso. O que eu acho que pode ter ocorrido e com os episódios que foram lançados foi um exagero, talvez, do roteirista em transformar, por exemplo, a Galadriel numa coisa mais moderna. Eu não vou dizer nem mulher empoderada, porque ela é empoderada mesmo, pelo amor de Deus. Quem já leu a obra sabe que se a Galadriel não for empoderada, nenhuma outra mulher na Terra vai ser empoderada. Mas
transformar ela num objeto meio que politizado, ou a mesma coisa acontece ali com os ancestrais dos hobbits, né? Então há uma crítica que já está rolando enquanto isso. Mas eu, sinceramente, eu estou curtindo muito. Né? Eu simplesmente estou ignorando solenemente qualquer crítica pessoal nesse instante. Quando eu vi Númenor, cara, minha vontade era dar mortal para trás, eu não vou porque eu tenho 110 quilos, né? Então não vai dar certo. Mas eu acho que a gente vai concordar em algumas coisas e discordar em outras, eu já estou sentindo, porque eu concordo com você que ele consegue ter momentos muito Tolkien e daí ele tem momentos muito roteiristas da Amazon, e isso me deixa mais ou menos. Mas só para completar aqui onde na verdade, eu não queria ser até tão literal, assim, de essa fantasia como uma representação da nossa política atual, ou tentar adaptar a obra ao seu tempo, mas um sentido de, num momento, acho que a gente pode, assim, é um consenso onde as pessoas estão mais divididas ideologicamente, você ter poucos elementos em comum entre várias camadas da sociedade, e você ter essas séries de fantasia que te ajudam a buscar, ao abandonar o trânsito terreno, a gente consiga discutir outras coisas. E aí essa busca pela fantasia num momento de guerra, num momento de divisão política, de valores postos em xeque, talvez seja uma necessidade não intencional que a gente... que talvez seja até intencional, os algoritmos estejam levando isso, as pessoas estão precisando fugir e de repente vem umas séries, e eu volto, são 3 nomes muito fortes de fantasia ao mesmo tempo. Isso é quase não natural, isso está acontecendo, né? O que você acha, que eu estou viajando demais ou não tem acho. algo aí? Eu quero comentar uma coisa que o Pedro falou sobre o que a gente chama de crimes contra o cânone, né? Que tem os crimes contra o cânone, isso é inegável, mas não dá para explicar a maior parte dessas notas mais baixas. Melhor falar comparativamente, porque não vou dizer que a série é impopular. Claramente não é, né? Parece que 25 milhões de pessoas, pelo menos, deram uma olhadinha no primeiro episódio. Mas, por outro lado, quando se tomam liberdades, por exemplo, o próprio Tolkien disse que não gosta de alegoria. Ele não estava escrevendo para fazer alegoria de nada. Ele começou a construir o universo lá por 1914, tinha uma guerra acontecendo. Se você disser, tem tudo a ver com a Primeira Guerra, você está meio que forçando a barra, né? E eu acho que também é forçar a barra outras coisas, tipo pegar a Eowyn, que acho que é seu nome, que é a mulher empoderada original que está nos filmes. Eu vi os 3 filmes, a versão estendida recentemente, são 12 horas de filme, né? Uma delícia. Exato. E ela é a que mata, não é um dragão, eles chamam de Flying alguma coisa, que parece um dragão, mas não é. Ela corta a cabeça dele e mata o Witch King, né? O rei, bruxa, sei lá como é que fala em português. Então já tem a mulher empoderada, mas não tem nada a ver com feminismo, é o Tolkien, lá no começo do século XX, né? E até porque tem uma coisa interessante de diálogo que o Witch King disse: nenhum homem me matará. Na verdade, é uma profecia feita por um elfo, né? Aí ela tira a máscara, ela tira o elmo e diz: eu não sou homem, né? Aí mata ele. Então tem essa coisa bacana. Mas eu acho que o preço de distanciar demais do cânone e a escolha porque tem 3 eras, na verdade 4, começa a 4ª depois do fim da trilogia dos filmes, mas a segunda era é a menos desenvolvida pelo próprio Tolkien. Então deixa muito buraco ali. Inclusive, uma das teorias lá pro carinha, o homem meteoro que cai do céu lá, que parece que é um bruxo, um mago, pode ser que ele seja um dos 2 magos azuis. Então você tem 5 magos, Saruman, Gandalf, Radagast, que é um da mais da natureza, que aparece no Hobbit, que aliás foi outra... mais curto, é muito louco ele. E os 2 azuis, o próprio Tolkien se contradiz também nos Contos Inacabados, o que eles fizeram, mas o propósito deles era fazer resistência ao Sauron lá no leste da Terra-média, que é uma região mais misteriosa da Terra-média, menos desenvolvida também. Então eles foram lá para convencer os povos do leste a não entrar na do Sauron e tal. Então parece que a melhor teoria no momento para quem é aquele mago é que ele é o mago azul. Mas voltando ao meu ponto, eu acho que quando por tomarem muitas licenças e terem que preencher uma coisa que o próprio Tolkien deixou muito em aberto, eles acabam se distanciando dele, e ele é o mestre da questão, né? Ele é o mestre desse universo. Ele criou, aliás, quando ele lançou o Hobbit,
ele já tinha um universo bem desenvolvido. Então, o primeiro livro não foi, estou desenvolvendo agora. Ele já tinha o universo da Terra-média bem desenvolvido quando ele lançou o Hobbit. E foi difícil publicar, inclusive. E tanto que o Silmarillion, que é quando ele desenvolve toda a cosmogonia, toda a origem lá, tem o próprio Deus, Eru, Ilúvatar, tem Maiar, tem os Valar, que são tipo semideuses. Enfim, ele só lançou esse desenvolvimento final fechando tudo, foi só lançado postumamente, editado pelo Christopher Tolkien, que é o filho dele. Então, eu acho que um dos problemas tem um resenhista da Financial, acho que é da Forbes, ele tá metendo pau, assim, ele começou gostando, meio como o meu caso, tá? O meu também. Eu comecei gostando também, impressionado, Númenor, bacana, inclusive no outro Quarentena Cult que eu estava aqui falando com um especialista em Tolkien, consultei 2 amigos meus que são especialistas, eu estava assim, ok, eu estava bem empolgado, o entrevistado, mas eu falei, não, eu quero ver a partir do terceiro se só né, o brilho da série, a construção dos cenários me mantém. Eu tô vendo ainda, mas eu já tô num momento assim que eu tô vendo para falar mal. Então, eu tô passando pro segundo momento, é isso. Eu tô passando pro segundo momento, entendeu? Se eu ver, o primeiro momento é isso. Eu tô deslumbrado com a fantasia da história e tudo mais. Mas agora eu já tô começando a ver avacalhamentos do roteiro que são evidentes, né? Então, assim, até o terceiro episódio, eu confesso que o terceiro episódio ainda me prende muito. Inclusive, eu assisti de novo ontem o terceiro episódio, porque a entrada de Númenor ali é fantástica. Aquilo ali tem que ser gravado e salvo, porque aquilo ali talvez tenha sido uma das passagens mais bonitas desse ano do cinema, assim, sem falso preciosismo. É muito bem trabalhado. Você vê que as imagens que são trabalhadas ali deve ter sido muito difícil para fazer tudo aquilo ali. Porque ele é uma adaptação muito fiel do que tem das descrições de Númenor. Não é tão. Aquilo ali, talvez a crítica que possa ser feito, pode ser feito, mas dessa parte não. Então, assim, gostei muito. Mas um ponto que vocês foram, e que vocês colocaram aqui em discussão, e eu acho que é interessante, é que toda vez que há um aumento de fantasia no público, na vista popular do mundo, você pode perceber que são em momentos de guerra, né? A Primeira e a Segunda Guerra possibilitaram, por exemplo, na Segunda Guerra, o advento dos super-heróis da DC, da Marvel, outros super-heróis que acabaram caindo no esquecimento. A Primeira Guerra Mundial foi a época que a gente teve lançamentos de obras de fantasia que até hoje nós veneramos. Uma delas é o que a gente está falando aqui. Chesterton, ele que viveu ali no final, morreu, né, próximo ali da Primeira Guerra Mundial, naqueles vapores que estavam ali da Primeira Guerra Mundial, foi a obra que ele mais lançou, obras de ficção. Então, isso que a sua impressão não é à toa, é fato isso. As pessoas procuram uma alternativa à realidade dura que eles vivem hoje. O que eu acho interessante, no entanto, é como a gente consegue encontrar valores que nós muitas vezes não praticamos na realidade, mas nós gostamos da ficção. Para pensar. As pessoas que hoje estão adorando o Tolkien, mal fazem a ideia de quais são os valores extremamente conservadores de Tolkien, né? E que são as bases assim mais fundamentais da obra de Tolkien. Não tem como você, por exemplo, aquele padre católico, Padre Paulo Ricardo, ele tem um curso só disso, que ele fala que o mito católico por trás da obra do Senhor dos Anéis, por exemplo, é todo. Se você olhar com o olhar que ele traz, você consegue encontrar, por exemplo, as personas de Cristo em cada personagem da obra. E assim, eu não vou dizer que é por querer, porque isso é aquele tipo de revisionismo histórico que eu não gosto. Não sei dizer se foi por querer ou não foi, né? Tolkien não deixou isso escrito em nenhum lugar. Mas isso fácil, na que é arte, perceptível. Mas na arte é irrelevante se há intencionalidade Exato. ou não do autor. O que importa é a obra em si, né? E é isso, daí só para entrar agora um pouco na opinião, é que foi o frustrante, assim, porque
há muito tempo eu estava esperando essa série, desde que anunciaram, tudo que vinha era ruim, né? Assim, as imagens que vinham era ruim. Mas ainda assim eu queria voltar para aquele mundo do Senhor dos Anéis, eu queria ter... Porque, veja, o mundo do Senhor dos Anéis ele é um mundo simples. As pessoas têm uma missão que elas não pediram, né? Elas são instadas a seguir a virtude, e elas têm que seguir a virtude, né? Até onde elas chegarem, custe o que custar. E eu acho incrível o maior desafio da humanidade ser designado por um dos entes mais frágeis. Porém, a maior qualidade desse ser frágil é justamente a incorruptibilidade, não ter ter uma maior escudo contra a corrupção do caráter humano, né? O Hobbit é o exemplo do caráter humano, né? Importante de alguma você maneira, trazer né? o Hobbit aí. Quando o Frodo fala que está com o anel e o Gandalf vê, a primeira coisa que ele fala é afaste, né? Porque ele sabe que ele, que é uma pessoa muito boa e que tem muito poder, não é páreo, porque ele já viu, para aquele poder. E que se aquele anel chegou até ele, não há o que contestar. Ele é a única pessoa que pode levar esse anel para a destruição, né? Então, porque ele já demonstrou ali, né? Então, assim, tem muito do transcendente, né? Da busca, porque eu não quero, mas é a tua tarefa, né? Se você é humano, você vai ter que desabrochar. Não, e olha que interessante, se você tem a percepção de virtude, a doutrina das virtudes, principalmente baseado no catolicismo, você compreende com uma profundidade muito maior o que Tolkien quis dizer. Por isso que eu falo que, num segundo momento, se você não tem essa percepção, se você não faz essa crítica, você não consegue tomar totalmente aquilo que o Tolkien quis. E, da mesma forma, A Guerra dos Tronos, da mesma forma, Sandman, que eu assisti também do começo ao fim, e assim, é maravilhoso. É outro que a gente tem que parar um dia só para analisar. Eu acho que merece, fico a dica para vocês aí, fazer um episódio só dele, porque é fenomenal. É fenomenal. A gente já tem um episódio, a Maria Clara gravou sobre Sandman aqui gravou? no canal. Porque, assim, quem vem do quadrinho, quem passou pelo quadrinho de Sandman e vê a série hoje é quase uma realização, assim, pessoal, né, da obra. Mas eu só queria pontuar isso. Quando você vai para Tolkien e não consegue sorver ele de uma vez só, você fica com uma obra boa mesmo assim. Pô, é a fantasia. Uhum. Se você é um ateu, nunca ouviu falar de catolicismo e assistiu Senhor dos Anéis, Hobbit, e está assistindo a série, pô, você vai gostar muito, isso é fato. Uhum. Mas se você tem uma compreensão um pouquinho mais larga do que foi as ideias de Tolkien, cara, aí você vai virar o fã que deu 4 pontos, sei lá o que aí. Tá? Aí você vai começar a ter essa criticidade. Fala assim, pô, não, peraí. Esse ponto aqui você não pode mexer, cara. Aqui, se você mexer nisso, você vai destruir a obra lá na frente. Não faz isso, pelo amor de Deus. É esse o meu problema que está acontecendo. Então, Sim. Peguei os 2 primeiros episódios e falei, essa série vai me entregar. Porque aquilo é espetacular. Eu gosto da parte ruim dos 2 primeiros episódios. Eu gosto da cena da Galadriel no meio do mar. Eu gosto ali. Eu acho que aquilo dá um apequenamento num ser tão divino, né? E ela ali tentando sair da água. Assim, eu acho magistral aquilo ali. O problema, no meu ponto de vista, é quando entram os roteiristas, né? Então, o mundo do Tolkien, só mostra o mundo do Tolkien, ele é magnífico. O plot principal, tudo você sabe que é magnífico, a luta do bem contra o mal, os escolhidos, a jornada do herói, tá tudo ali, perfeito. Mas quando você vai para os roteiristas da Amazon, assim, é humilhante. Assim, e eu tô tentando, eu não cheguei ainda ao ponto de ficar, eu tô ao contrário, não, eles vão acertar, é que acabou o dinheiro lá, agora eles precisam ficar muito focados no núcleo da Record, e depois eles voltam, porque vai voltar o dinheiro, só que o texto é ruim. Então, o trabalho que o diretor, agora me fugiu o nome, do Senhor dos Anéis, o Peter Jackson. O Peter Jackson. O trabalho que eles tiveram de texto, de falar, cara, não adianta a gente fazer cada palavra, cada frase dita ser o discurso do William Wallace do Coração Valente. Não dá para ser assim porque o filme não permite. Então eles trabalham muito, muito para tornar aquilo algo orgânico. Cara, nesse Anéis do Poder, cara, parece que eles não falam com ninguém. Parece que eles só falam para a câmera com frases feitas com o outro respondendo. Sim. E um não tá entendendo o que o outro tá dizendo. E aí você fica, meu,
É muita aquela parte briguinha. da rainha com a Galadriel, ali você fala, meu Deus, não existe diálogo, é só os roteiristas botando linhas aqui. Tem uma tempestade em mim. Eu falei, da próxima vez você pode deixar a feijoada de lado. Pois é. Mas, para responder uma dúvida de vocês dois, eu vi recentemente o que o próprio Tolkien disse sobre a influência do cristianismo dele, do catolicismo dele. Ele disse que num primeiro momento foi inconsciente, depois foi consciente, quando ele releu e reescreveu, então foi mais consciente. E os temas são claros, né? O Frodo carregando o anel é um fardo para o Frodo, que ele tem que cumprir, só ele pode cumprir. Cristo com a cruz nas costas, meio óbvio esse. Galadriel, como um ser incorruptível, parece bastante a Virgem Maria, né? E fica um grande contraste. Aliás, esse é um dos problemas que eu até apontei no outro episódio, que a Galadriel, neste momento, já devia estar casada com uma filha. A gente não viu o marido dela em qualquer momento ainda. Pode ser que exista, pode ser que Essa não. foi a minha crítica numa resenha que eu fiz essa semana. Era para ela estar casada. Sim. E o fato dela não estar casada é estranho. Você já mudou o roteiro de Tolkien. E é isso, para mim, que é muito dolorido. E se Porque ela tivesse uma outra, desculpa, Pedro, mas se ela tivesse outra atitude também, já mais madura, seria mais em conformidade com o cânone, que ela está se comportando como uma adolescente revoltada, e single-minded, assim, só pensa na vingança e tal. E a gente liga para o projeto dela, que é pegar o Sauron, porque aí corta para a cena lá onde tem o elfo, que é o elfo mais bacana, eu acho, o da flecha, o negro. Só que aquele povo já está se corrompendo pelo lado do Sauron, metade deles. A gente se importa, então, se ela salva esse povo, não. E outras licenças grandes nesse grande tema de como a visão de mundo do Tolkien influenciou a obra, é que a diferença entre bem e mal sempre foi bem clara no Senhor dos Anéis. E aí a série, o que os roteiristas fizeram? Eles criaram uma explicação para a origem do Mithril, que é aquele metal especial que o Frodo usa, que salva ele do a ataque malha, de um né? troll, a malha de Sim. Mithril. Então, eles inventam, eles mesmos dizem que é apócrifo, talvez para pouco tirando o corpo fora do próprio roteiro, mas é uma história apócrifa, mas que teria uma batalha de como é que chama? Balrog, que é aquele demôniozão lá que mata o Gandalf, contra um elfo muito especial, muito puro, e a mistura do bem ou mal que faz o Mithril. No Tolkien não tem É mas, mistura do verdade, bem e mal. cara. cara, mas é muito apócrifo isso. É Muito. apócrifo demais, né? Isso é sacrilégio contra o Tolkien. Né? Exato. Eu costumo falar, o Tolkien, o único mal do Tolkien foi ele ter morrido muito cedo, né? Esse é o ponto, porque ele deixou os contos inacabados, todo mundo quer saber exatamente o que se passou por exemplo, no Menor, ninguém sabe exatamente, aliás, sabe o que passou, mas não tem noção da diplomacia que era dos elfos e dos humanos, como chegou a corrupção exatamente, sabe se que é por conta do dinheiro, mas não fica muito claro como a corrupção se deu, etc. Tem muitas lacunas. Na Quarta Era, então, meu Deus, é retalho. Mas o trabalho que tem que ser feito a partir de agora é de uma arqueologia, ou seja, você tem que ajustar a sua mente para pensar o que o Tolkien pensaria. O que me parece que está acontecendo é que está tendo uma atualização ou uma invenção de um Tolkien, né? Então, aí está o problema. Você está inventando um Tolkien que não existe. Você está inventando peças que você imaginaria que, se hoje Tolkien estivesse vivo, ele poderia ser o mais adequado, ou pior ainda. Esse, para mim, é o assassinato de qualquer obra. É você querer fazer com que o público de agora goste de uma obra que foi escrita em 1914. Não, cara. A definição de um livro cânone é que ele é atemporal. Ou seja, você vai ler Lusíadas daqui a 200 anos e o Lusíadas vai ser Lusíadas. Esse é o ponto. Você vai ler Tolkien daqui a 200 anos e você tem que ler o mesmo Tolkien. Você não faz sentido você atualizar, por exemplo, Ilíada. Você vai atualizar Homero? Como você vai atualizar Homero? Não, eu acho que até teria espaço, aí usando o próprio Anéis do Poder, daí agora, enquanto ele estava falando, eu estava refletindo, me parece que para o Tolkien, você não tinha muita ambiguidade, né? Você não tinha muito o personagem com intenções obscuras, é tudo muito claro.
E o próprio mago, você colocar ali que caiu, que você não sabe que ele pode ser Sauron, ele fica sugerindo que pode ser Sauron, como ele fica sugerindo que pode ser Gandalf, né? Porque tem a cena que é igual a do Gandalf, né? Como pode ser um outro mago. Só que daí você pensa do ponto de vista da Pé Peludo, ela, num personagem de Tolkien, me parece que se ela acredita que aquilo vai mudar algo e que é bom, ela não vai se contrariar, não vai vir uma expectativa negativa disso, porque ela está, porque instintivamente o bem está se revelando para ela. Então, se ele não pode vir todo maquiado, diz, será que você acreditou no bem? Eu sou um mal. E você foi um tolo em acreditar em algo que você não pode prever. Ele não tem esse nível de cinismo na obra dele, me parece, né? Que é onde a gente vai chegar, eu acho que na Casa do Dragão, que representa mais o espírito atual, né? A Casa do Dragão é justamente o oposto. Quando você confia nos instintos, você se dá mal. Você tem que sempre estar racionalizando 100%, causa e efeito, pensamento utilitário, como isso vai estar lá na frente. O próprio o R. Martin, ele faz isso o tempo todo, né? Então o Ned Stark sabe que tem uma tarefa, ele não queria, é o Frodo, ele não queria, ele foi chamado, mas falaram que era ele que tinha que ser o mão do rei, e ele confiou nos instintos e pau, né? E todos eles vão caindo nesse mundo cínico, e eu não sei se cinismo é a melhor palavra, mas esse mundo onde você não pode confiar nas coisas, que é o contrário, e aí eles começam a maquiar a obra do Tolkien, voltando agora para o Anéis do Poder, que eles começam a colocar essas dubiedades. A rainha tal ou não tá com a Galadriel, né? O rei, qual é a intenção do Isildur? Quem não assiste, digamos que a pessoa não leu o livro, não viu o filme. Você não sabe que o Isildur. Eu acho que na série ainda não falou que o Isildur vai ser o corrompido, o cara que vai cortar, né, a mão o dedo do Sauron. Do Sauron e também vai ser corrompido, né? Então, assim, agora, dá para atualizar? Dá. E aí, tudo aquilo que talvez tenha incomodado uma parte dos telespectadores, eu acho que é o irrelevante, que é a questão o excesso de diversidade. Agora, tudo tem que ter um excesso de diversidade, inclusive coisas que ele nem imaginava. Tudo bem. Eu não sei se vocês perceberam, no navio que resgata Galadriel, tem um japonês. Vocês viram isso? Não, vocês viram? Tô falando sério. Depois volta pra vocês verem, cara. Tem um japonês lá. Eu falei, ué, peraí, né? Eu vi um Harfoot chinesinho correndo na frente do vagão lá da lobby. Então, mas veja, isso, você fala, tudo bem, porque sempre é uma obra, você imagina, se teve um público lá na África que leu Tolkien e viu que os elfos eram negros, porque na obra diz que é belo, né? Então, se é belo, que seja belo para cada cultura. Tudo bem, entre as raças, você também ter etnias dentro das raças de cada um dos anões. Normal, isso não é um problema. O problema é quando isso está suplantando o que o roteiro deveria estar fazendo, que era discutir o plano de fundo, e o roteiro é irrelevante. Então eles atualizaram para os tempos atuais. Ótimo. Mas o texto, cadê o texto? Cadê a história? E também não tem um problema com o tempo da história. Porque, tudo bem, você pode me entregar, são 5 anos, né, que eles prometem de série. Eu duvido que chegue lá do jeito que a coisa está andando, pelo valor que está indo e pela repercussão negativa que está tendo, né? A minha crítica da atualização é no fato, assim, o seguinte, se a gente deixar do jeito que está, vai ofender o público atual. Então, vamos dar uma maciada no discurso, esse tipo de atualização, para mim, é bizarra. É o pessoal que não lê Monteiro Lobato, porque Monteiro Lobato foi integralista, sabe? Coisa do tipo, assim, mas... vamos fazer o Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas inclusivo. Mas peraí, cara. Se o cara foi integralista, não significa que se você vai ler o livro, você vai virar fascista. Peraí. É um raciocínio idiota. Da mesma forma, o Tolkien, obviamente, da mesma forma não, né? Bem diferente, mas eu digo assim, no sentido, você não vai... não é porque hoje a sociedade se tornou mais sensível a uma pauta política que a fantasia do Tolkien de 1914 tem que ser mudada por conta disso. Eu discordo muito. E tem uma coisa que as duas séries têm em comum, que é essa diversificação do elenco, né? Em comparação ao que a gente tinha antes, que eram mais brancos mesmo. Até porque a base, né, o que inspira as duas obras é a Europa medieval, né?
Mas eu tenho dois problemas com essa diversidade. Primeiro, a plausibilidade. Então, me tira um pouco daquela suspensão de descrença. Que é, por exemplo, olha o pai da Miriel. O cara brancão e tal. A gente nunca viu a mãe dela. Pode ser que a mãe fosse negra, mas ela não parece o pai dela. Aí eu começo a pensar. E até eu estava vendo outra série da HBO chamada Succession, e que tem Adoro. lá, todo mundo é branco e eles são para ser irmãos, só que eles não se parecem. E aí teve uma cena em que um zoa o outro, fala, você foi adotado. Eu fiquei assim com a esperança de que fosse verdade na história, para explicar por que eles são tão diferentes. Imagina então, no Senhor dos Anéis, você tem lá uma comunidade pequena de nômades, os Harfoots. Aí você tem variação genética continental. Olha, eu sou geneticista e pode ser que eu seja mais sensível a isso, mas é uma variação que na espécie humana levou centenas de milhares de anos, e é uma variação continental. Então você tem o Harfoot chinesinho, o Harfoot negro, o Harfoot branco. Não é o Mas que eu eu acho que é porque espero. você é geneticista, tá, Eli? Esse daí Pode já ser. não me pega, porque eu fico pensando, ali tudo é fantasia, né? Então, assim, você pode É. ter o que quiser. Para mim, a questão vai ser sempre o pano de fundo. Assim, você Uhum. entendeu a obra para você adaptar, né? Então, você entendeu Watchmen para adaptar, que é o caso do Sandman, por exemplo. Eu acho que eles entenderam a obra. Eu não gostei da adaptação, tá, Pedro? Eu achei que depois do episódio 6 ali, eu não gostei de nada da parte do Vortex ali. Eu achei uma muito ruim. É que o elenco era muito fraco, mas mesmo assim eu achei muito ruim. Mas quando, veja, Sandman tentou usar todas as regras da diversidade logo no começo ali também, né? Quando chega no episódio do bar, a obra do Gaiman, ela é tão forte, mas ela é tão forte que tudo aquilo que eles estão sugerindo para gente de diversidade em todos os aspectos, ele joga ali dentro e não tem escapatória. O que ele fala ali naquela hora do bar? Eu vou liberar as pessoas da mentira e a gente vai ter uma sociedade melhor. E quando você acaba tirando a parte do que nos torna humano, que é o controle dos nossos instintos, você acaba indo para bestialidade. E aí toda aquela parte que eles foram construindo, onde era legal certas coisas, não sei o que, traição, não sei o que, você começa a ver que, na verdade, é importante que você saiba domar os seus sentimentos. É importante que você tenha um mundo da fantasia, um mundo do sonho. Você tenha a esperança, que você tenha o pesadelo para espiar a parte do que nos evoca os nossos instintos ambíguos, né? Então, quando você tira essa nossa capacidade de sermos humanos, a gente vai se tornando animais. E tudo aquilo evoca uma bestialidade total. Então, veja, a obra é mais forte. Quando eu olho para o Anéis do Poder, eu começo a desconfiar que, como eles não entenderam o que eles deveriam realmente passar ali, e aí eu também não quero ser o ditador do que eles deveriam fazer, pelo amor de Deus, gente. Só um fã, um telespectador com um programa aqui no YouTube, né? É que eles não entenderam o chamado, né? Eles não entenderam a vocação, assim, a Galadriel, em momento nenhum, ela está indo até agora para salvar o mundo, para interromper o bem. Ela tem uma ideia fixa de vingança do irmão. Você fala, não, mano, calma, tem coisas Não é maiores isso que que Tolkien isso. quis. É Sim. exato. Esse é o ponto. Não é o que Tolkien quis. E Uhum. isso me incomoda. E esse ponto me incomoda profundamente. E o fato dela não ser casada. Ah, Pedro, mas isso é pequeno. Não é pequeno, cara. Tolkien não Uhum. quis isso. Tolkien quis de outra forma. Você não tem o direito de fazer isso. Entendeu? Você tem o direito de mexer na estética. Eu até acho. Veja, eu sou muito permissivo. Como eu falei, no primeiro momento, eu não me importo exatamente com muitas coisas. E certas mudanças, por exemplo, o elfo negro, isso não me importa. O fato do menininho lá, o filho do. Esqueço o nome daquela mulher, cara, que é a parceira ali do elfo negro, que tá apaixonada por ele É lá, o filho dele. Gonwin, alguma coisa assim. Exato. E você percebeu que ele não parece nada com a mãe dele. Também É. fica no ar se ele é adotado ou não é, por causa que eles vivem numa comunidade ali bem espaçada, né? Não se sabe exatamente se é filho dela ou não. Sim. Então tem esses furos de roteiro que realmente não me incomoda. Mas me incomoda essa atualização de Tolkien que retira o que Tolkien quis. Tolkien Uhum. não quis Galadriel solteira até esse momento. Então você não tem o direito de mexer nisso.
Entende? Sim. Isso me incomoda. Outro ponto, desculpa, Eli, mas é aquele Adar, né? Você vê, ele é uma figura das trevas, um elfo corrompido que está se tornando um orc. O orc não existe dubiedade. E eles colocam um ser dúbio que ama o orc na hora da morte, que Pois tira o é. sofrimento. Cara, que negócio é esse? Mas é mais ambiguidade de bem e mal. É outro exemplo, Evandro. Um bom exemplo, bem lembrado. Porque ali você está vendo uma ambiguidade. Ah, ele é do mal, mas ele está mostrando compaixão por um orc. Bem, a única ambiguidade que tem e que está nos filmes do Peter Jackson é quando o Frodo, ou é o Sam, não lembro, vê um dos caras do leste lá que estão lutando por Sauron, morto. Depois que vem aquele pessoal lá que captura o Frodo e tenta levar ele. Aí eles dizem, será que esse homem morto que era do mal realmente ou ele foi enganado pelas forças do mal? Então, esse é o máximo de ambiguidade, né? Ou seja, que a pessoa foi corrompida. Não é que ela é intrinsecamente do mal, mas orcs são intrinsecamente do mal. Exato. E vocês comentaram, não dei o meu segundo motivo de me incomodar com o negócio da diversidade, que é Tolkien ele não é o Lovecraft, ele não é racista. E tanto não é que ele introduziu na história louvor à superação de diferenças raciais. As raças que existem são homens, anões, ou anãos, como estão traduzindo agora, elfos, etc. E há uma desconfiança entre elfos e anões. E a amizade do Gimli com o Legolas é para superar o racismo. Ou seja, eles estão tentando consertar algo que não precisa de conserto, porque nunca esteve ali racismo. Esse tipo de visão moderna sobre a obra de Tolkien, ele é muito difícil de ser feita, porque Tolkien, obviamente, não tinha os valores errados da sua época. Ele não era supremacista branco, Não. ele não era misógino, ele não era nada disso. Então, quando você tenta dar uma lacrada com Tolkien, você está sendo burro, porque Tolkien não foi esse tipo de cara que utilizou em algum... E veja, que era até comum, tá? Não vamos ser hipócritas aqui. Na época, muitos autores eram, de fato, tinham pensamentos errados nesses setores. Mas não era Tolkien. Tolkien não era assim. Uhum. Tanto que ele escreve a obra lá de Beren e Lúthien, é obra para louvar a mulher. É só a esposa, não. É a mulher, o casamento. O homem tem que se ajoelhar para ver a mulher dançar e ela é o ser divino, não você, homem. A divindade está na mulher. Você é simplesmente um ralé que quer conquistar ela. Então, veja, não tem como você por exemplo, colocar pauta feminista na obra de Tolkien. Isso, para mim, é uma bobagem gigantesca. Sim, e ele Tolkien... disse que odiava o apartheid até os ossos. As palavras dele em carta, a gente tem esse registro. E ele era linguista, ele conhecia muitas línguas, foi a abertura dele à diversidade humana, de culturas humanas, né? Como linguista, ele conhecia bem várias culturas, tanto que ele incorporou várias culturas europeias na história. Ele pegou até nomes que são da mitologia nórdica para colocar ali, né? Então, como eu disse, tentar consertar a coisa que não estava errada. Por outro lado, a gente tem Casa do Dragão, e agora já começo a fazer uma defesa da série, que eu achei que começou de um jeito estranho. Eu achei que o mesmo erro que tinha no Anéis do Poder, que eram atores muito fracos, aconteceram logo no primeiro episódio. Eu falei, nossa, é muito ator fraco junto, isso daqui não vai dar bom. Só que daí o que eles têm? Um time de roteiristas a fim de fazer esses personagens terem sentido. Então, assim, tirando o da Guarda Real, o traidorzinho lá da princesa, que foi para a rainha, me fugiu o nome, quer dizer, eu não vou lembrar do nome de nenhum, que continua ainda sendo um ator ruim, mas todos os outros eles conseguiram crescer. E a obra, que é muito mais complexa no sentido de estrutura, no sentido de já pegar a contemporaneidade, a modernidade, né? Ela se torna muito mais interessante, mas principalmente porque ela é muito bem feita, né? Então, assim, ela está crescendo a cada episódio. Agora, quando a gente fala, eu acho que foi o 5º ou 6º episódio que já tinha sido lançado, mudou o elenco, e como o roteiro era tão bom, o roteiro era muito bom, muda o elenco, os personagens, os atores ruins, eles colocaram atores muito bons, agora já achei que eu falei, caramba, só que
faz sentido com o personagem. Então você vê que era o roteiro que estava segurando, a direção também muito forte, a direção de Casa do Dragão. Nesse episódio que troca o elenco e que tem o nascimento do filho da princesa ali, e ela deixa aquele rastro de sangue com o chefe da guarda atrás, ou seja, você já sabe que, né, o futuro dela, onde vai terminar ali. Eu não li o livro, tá? Então eu não sei se eu estou dando spoiler ou não. Imagino que não, mas uma sugestão muito forte, né, de que o fim dela ali vai estar naquele quarto, né? Não literalmente, né? Mas que eu acho que já está indicando qual parte desses três núcleos que vão se enfrentar em algum momento. O irmão, o Daemon, né? A Rhaenyra e a Alicent, né? Eu acho que são os três grandes núcleos que vão se enfrentar. E aí você tem todo esse esmero visual. E outra coisa, a qualidade estética de clima que você tem. Então você enxerga aquilo, você entra no clima e aquilo se torna um mundo muito coeso. Quando eu vou para o Anéis do Poder, eles estão vindo com a imagem lá em cima de Númenor. Você fala, que coisa linda. Aí cortam para o coreto com o núcleo da Record ali. Você fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Você quase cai. E aí você vê que todo mundo, quando vai falar, todo mundo ao redor, o elenco depois, aqueles as pessoas que estão ali só para fazer número, é muito ruim toda aquela direção. Aí, quando um vai falar com o outro, todo mundo para e começa. Aí corta pro outro e todo mundo. Em todos os momentos. Se for lá na fortaleza onde eles estão fechados esperando os orcs chegarem, ela vai discutir qualquer coisa com o elfo, com o afro-elfo lá, e todo mundo para. Cara, é patético, assim, tipo, parece que. O que tá faltando? Variar o que eu gostei foi a entrada de Númenor. A entrada de Númenor, para mim, aquilo ali tem que ser salvo. Vou salvar, inclusive, vou dar um jeito aqui. Porque a entrada de Númenor é perfeito, é o que Tolkien pensou mesmo. Você lê a obra de Tolkien e lê a entrada de Númenor ali, é aquilo, a entrada foi perfeita. Mas, realmente, quando dá uma focalizada, é assustador. Eu acho que os detalhes ficam um pouco parece que tudo na Anéis do Poder existe pro plot principal acontecer, né? Para a história principal e para frente. Então, você vê, apesar de todo o esmero no CGI lá, de fazer no menor ficou lindo mesmo, você vê alguns probleminhas, erros de continuidade. E eu estava vendo a resenha de um escritor sobre o que ele estava vendo na série, ele acha que falta amor, essas são as palavras dele. Falta amor ali. Parece que é uma coisa assim. Tem gente que começou a falar que Anéis de Poder foi feito para lavar dinheiro. Porque, por exemplo, no discurso da Bronwyn, o nome dela é Bronwyn, lembrei agora. A Bronwyn vira uma líder por motivo nenhum, porque eu não vi Ninguém explicou motivo. até agora? Por que ela é líder? Porque ela é mulher, é por isso. Aí ela começa a falar, metade fica do lado dela. Eu não sei como é que metade foi convencido por aquele discurso. Mas aí você vê a plateia dos figurantes, eles fizeram a mesma coisa que o Stuckert lá na plateia que tava, não é na plateia, no povo seguindo o Lula. Foi a mesma coisa que o comício do Lula, copiado, sabe? Gente copiada, assim. E ficou meio na cara. Assim, eu confesso que até passou, nem percebi na hora, mas depois postaram no Twitter. Mas é outro sinal, às vezes a gente vê as coisas meio inconscientemente e sente um incômodo. Porque o Anéis do Poder, ela te dá a impressão de que ela é ao mesmo tempo lenta demais e corrida demais. Algumas coisas são corridas, talvez por esse negócio de tudo estar em função dessa história principal, que, aliás, ela já é estilhaçada em vários núcleos. Eu acho que o melhor núcleo da novela ali é dos anões, do Elrond com o Durin, né? Aliás, no outro episódio, para fazer outro chamado, eu sei que a gente tem que falar mais de Casa do Dragão, a gente falou um monte de Anéis de Poder, mas uma última coisa. Você vê a força do Tolkien. Pois é. O Tolkienista que foi convidado, ele falou assim, porque eu fiz uma listinha, eu fui o advogado do diabo, eu fiz a listinha de crimes contra o cânone na série. Um deles é que Durin sempre é um só, porque os anões acreditam que é uma reencarnação do rei deles. Então, quando o rei morre, tem um outro que vai, meio que o espírito dele vai para ele. Tem dois Durins. Tem o Durin terceiro e o Durin quarto, alguma coisa assim. O pai esse é o Durin quarto, esse o que tá agora. Então, tem o pai e o filho juntos. Tolkien, isso não é Tolkien. Não devia ter dois Durins, né? Então, são licenciosos e o Pedro sugeriu que talvez o problema é que o pessoal conhece já, pelo menos a trilogia, muita gente conhece, né? Do Peter Jackson. E o Peter Jackson falou, a gente não vai introduzir coisas nossas na história, a gente só quer elevar Tolkien. E quando você vê a primeira apresentação do Shire, né? Do condado,
dos Hobbits, o discurso você pode pegar e colocar, pode colocar lá mais um item nas convicções da Gazeta do Povo. Pega lá o que ele falou dos Hobbits e põe lá, que é conservadorismo puro. E aí você tem o Anéis de Poder, o cara vem com o discurso do Trump, que os elfos vão tomar os empregos dos homens, mas os elfos são imortais, semidivinos, têm poderes mágicos. Aliás, uma coisa que a série podia mostrar mais, que a Galadriel tem poderes mágicos. Não, em vez disso, ela fica quebrando pedra ou gelo com um punho. Então, Nossa, que cena terrível. A pegada não é que os nerds tolkienistas são comuns, eles são raros, mas Tolkien é um escritor melhor do que esses roteiristas. Então, quanto mais se afastam do Tolkien, pior fica. Esse é o problema. Enquanto isso, o George R.R. Martin está vivo e é um dos produtores da Casa do Dragão. Então, tá aí para mim, dos motivos da Casa do Dragão. O ponto forte da Casa do Dragão é o mesmo ponto forte do início do Guerra dos Tronos. Os caras realmente estavam empenhados em fazer a obra parecer com o filme, ou com a série. E eu acho que esse é o ponto. Você tem que estar empenhado não na licença, mas empenhado na ortodoxia, né? Vamos fazer a obra, cara. Já está escrito. A nossa missão é adaptar. Adaptar não é inventar. Eu tinha um professor de oratória que ele falava isso. Cara, você pode adaptar o discurso. Inventar o discurso é proibido. Então, é mais ou menos isso. Você pode adaptar, cara. É o que você está falando no começo. A adaptação sugere que você vai ter que fazer alguma mudança em algum momento. Isso é fato. Mas não é inventar. O legal da Casa do Dragão é que ele mantém aquele... Eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação. Eu assisti Guerra dos Tronos inteira. E li 2 livros só apenas. A sensação é que os caras conseguem manter o pique sempre. Você está assistindo a última temporada, parece que está no mesmo ritmo de desenvolvimento da primeira. Então, só para ficar claro aqui, tá? Eu sou talvez a única pessoa no Brasil que gostou do final de Game of Thrones. Você gostou? Gostei. Tem gosto para tudo, né, Ivan? Não, eu gostei. Para mim o final é a temporada final. Aqueles 40 minutos do Bran Rey lá, obviamente é ruim, mas eu gostei do final da Daenerys. Eu gostei de todas as soluções, menos a democracia nascendo ali no finalzinho. Mas isso é um trechinho. Tá. Pelo amor de Deus. Se você falasse que gostasse disso, eu ia fechar. Mas isso é um trechinho. Eu gostei da menininha lá, que também já me fugiu o nome, matar o Rei da Noite, que todo mundo detestou. Cara, tava lá, eles tinham plantado a adaga com ela há muito tempo. Então, assim, eu achei a solução ótima, o improvável, né? Quem sempre quis romper com o seu destino, acabou que teve que cumprir o destino que era previsto. Eu achei muito poético. Toda aquela parte de invasão do castelo de noite, que todo mundo reclamou que não dava para ver nada, eu achei aquilo ali um thriller fantástico. Tira aqueles 40 minutos de tire um conselheiro do Bran Rey ali e da democracia na fantasia, o resto eu acho todas as soluções muito boas. A Daenerys, sendo a louca, cara, eles plantaram isso, ela tacou fogo em escravo na segunda temporada. Tava lá, quem que tá me falando que toda a mulher tem que terminar louca? Não, ele já tinha colocado lá, você que não quis aceitar isso. Mas ela ela toca o zaralho, é isso? Ela é Targaryen. Agora a gente tá vendo, né? Que os Targaryen tocam o zaralho. Sim. Em sua defesa, Evandro, eu também não achei grande coisa. Eu não achei... Nossa, não tem nada a ver ela surtar. Não, ela já estava surtando. Foi uma coisa gradativa. Eu acho que nessa aí a gente concorda, nessa parte. Mas você há de convir que a parte do Game of Thrones que ficou mais controversa é justamente aquela em que não está pronta no livro. Então, o pessoal da HBO é bom em adaptar o que está pronto. Exato. E por isso que eu falei, eu não gosto, eu confesso que eu não gosto do final, não gosto mesmo, e eu xinguei muito no Twitter esse final, porque, olha, sinceramente, a cena do castelo é o que eu gostei, eu concordo contigo, a cena do castelo, pô, você tá imaginando o castelo de noite, você quer que seja muito iluminado, então você não tá se aproximando do real, caramba, isso aí pra mim é um discurso bobo, mas todo o resto não foi legal pra mim, cara, eu acho que poderia ter sido mais fiel, mas assim, o que eu falo de ritmo é que você percebe que a história anda. O meu desespero sempre foi em série que parece que a gente está vivendo no mesmo dia 5 capítulos, sabe?
É a série que você não vê o dia depois, cara. Então, esse tipo de série me dá Netflix, desespero. todas as séries da Netflix de 10 ou 11 episódios, você pega do quarto até o nono, não serve para nada. Você pode tirar aquilo ali e jogar fora, que Pois não faz é. sentido. Pois é. Então, esse tipo de coisa me deixa desesperado, literalmente. Não vejo isso em Game of Thrones e não tô vendo na Casa do Dragão. E o ponto alto do Casa do Dragão, para mim, é o roteirista. Os roteiristas, eles mandam muito, cara. Eles sabem como manejar a história como ninguém. Manejar, como, voltando a falar, não é prostituir a história do original. É você fazer a adaptação com que você... O cara que lê o livro e o cara que está assistindo a série, eles estão consumindo a mesma história. Esse é o ponto, sabe? Eles estão Sim. consumindo exatamente a mesma história. A qualidade de diálogo. Pegar uma cenazinha da Casa do Dragão. Quando estão ainda as atrizes anteriores, que aliás eu achei a escolha de elenco muito boa, viu, Evandro? Eu discordo de você, eu não vi má atuação hora nenhuma na Casa do Dragão. Achei muito bem escolhidos. Inclusive é uma coisa que amenizou esse negócio da diversidade, quem achava estranho, porque leu os livros, que estava esperando todos os que têm sangue Targaryen serem brancos, né? E colocaram negros com cabelo branco. Aquele ator é péssimo, não, é excelente, ele é excelente. Todos os atores são muito bons, eu acho. Não sei. Só para fazer um contraponto. Uhum. Na cena que eles fazem a justa lá, sabe? Que eles estão todos enfileiradinhos assistindo, aí começa aqueles diálogos, aí você vê que o bonitão vai ser o que vai. Aí eu falei, tá. Mas tudo bem, depois andou, entende? Depois andou, eu já livrei isso. Mas compara. O que eu tava a cena que eu estava pensando é o diálogo da Alicent com a Rhaenyra. Que elas estão lá naquele. É tipo um templo que tem uma baita de uma cabeça de um dragão com um monte de velas. Elas conversando sobre a Rhaenyra ser a herdeira do trono e tal, tal. E o modo como o diálogo é escrito. Pega essa cena. Compara com a Galadriel conversando com o Elrond. Deviam ser seres com milhares de anos de idade, né? Não devia ter nenhum problema de retórica ou de se expressar. Aí você não viu o que eu vi, Elrond? Eu vi o que eu vi. Tipo, I've seen my share, em inglês, não sei se traduzir direito, não. E ela, você não viu o que eu vi? Tipo, parece Diálogo de criança criança, né? discutindo, Então, parece amador o diálogo da Anéis do Poder comparado com a Casa do Dragão. Então, o Pedro tem bem razão em falar da superioridade da história, mas a gente tem que ver quais elementos da história da Casa do Dragão são superiores. Diálogo é um deles, e outro é desenvolvimento dos personagens. Então, a Bronwyn virou a líder por razão nenhuma, por quê? Mal desenvolvido o personagem. Qual é o background da Bronwyn? Nenhum. Não tem background. E isso apesar de 5 horas de série, 5 capítulos. Aí, uma coisa que eu senti quando eu fui ver Succession, tem nada a ver com essas séries, não tem nada a ver com fantasia, mas e foi depois de eu ver Anéis do Poder, eu falei, nossa, como é bom uma série em que coisas acontecem. Até demais, né? Sim. Mas eu acho que isso, então acho que até aqui entre a gente tá bem claro, né, que Casa do Dragão tá sendo muito superior a Anéis de Muito Poder superior. e que é uma pena, Em né? relação à Assim, produção, eu acho, né? Porque em relação à produção, não, em relação ao roteiro. Eu acho que a produção da Amazon, eu quero acreditar que daqui a pouco a gente vai ter uma guinada da história. Porque até agora está extremamente lento e voltando no mesmo. Cara, você gostou da Galadriel no mar? Eu achei ridículo, sendo sincero. porque você vê que todo mundo ia achar ridículo. Eu acho ridículo. Eu acho que o simbolismo que você passou poderia ter dado em 5 minutos. O problema é que ela passou 50 minutos no mar, girando em torno do próprio rabo. Os diálogos não são proveitosos, tirando a parte que ela pergunta pro rapaz, vai esquecer o nome dele também. Eu sou horrível de nome, cara. Eu vou decorar na terceira temporada. Daí eu decorei o nome de todo mundo, Também. mas até a terceira temporada eu não decorei o nome de ninguém. Quando ele pergunta de onde os orcs que mataram o povo dele, o povo dele, de onde que ele era. Ali o diálogo faz sentido porque ela está tentando desenvolver a história anterior. Ó, precisa encontrar o mal que está na Terra-média. Mas até aí não teve nada. Não teve nada. Ela passou nadando, fugindo de monstros, caindo no mar, voltando pro barco 3 ou 5 vezes, voltando. Então não teve nada. Foi um episódio de Galadriel no mar, cara. Então, assim, é isso que eu falo. É uma série que parece que não tá andando. Eu tenho esse desespero. A melhor parte desse episódio em específico foi quando não tava na Galadriel.
Olha que assassinato de Tolkien isso, cara. Então, E, assim, eu sou muito crítico em relação a isso. e tem um crime contra o cânone aí, porque não sei se vocês lembram da trilogia do Jackson, que é também do que está no livro, quando ela pega um barquinho em formato de cisne para ir para Valinor, que é o continente mágico lá onde moram até os deuses e os elfos. E por que que ela pode ir? Porque ela foi banida, porque os ancestrais dela fizeram uns crimes lá, como botar fogo nos barcos lá. Tem o Feanor, que é um dos parentes dela aí, acho que é tio dela. Então ela foi meio que culpada aí, embora o próprio pai dela tenha se arrependido e voltado para Valinor. Mas ela acabou entrando aí nos banidos, ela não pode ir para Valinor. Aí o que que a série faz? Não, se você procurou o Sauron e não achou, pode voltar. E no filme é importantíssimo porque tem uma mensagem cristã ali também, que é de resistir à tentação, que é difícil resistir à tentação, mas que a gente tem que persistir e resistir. E ela resiste à tentação do um anel. E porque ela resistiu, ela se mostrou incorruptível. Agora ela está perdoada e pode voltar. Ou seja, eles estão brincando com elementos centrais da história. Né? Então, na Anéis de Poder, ela vai quando ela quiser, basicamente. Ela pulou no mar porque estava indo e não podia ir. Ela está banida daquele continente nessa época. Sim. E para Eu... fechar. Pode falar, Não, Pedro. não, pode falar. Não, você vai falar que para. Falei. Não, a entrada de Valinor para mim é muito forçado também. Assim, Tolkien me parece muito mais sucinto e muito mais cuidadoso com o que foi feito. Aquilo ali parecia o céu do Red Bull, sabe? A bebida que você está subindo, está entrando na portinha do céu. Então, assim, eu acho que seria muito mais suave que aquilo, tanto porque no início da série já mostra a cidade. Não existe aquele véu de luz ali que é feito. Foi uma coisa bem forçada, dizendo de imagem. Na trilogia do Peter Jackson, eles vão, né? Só que eu acho que só aparece eles no barquinho saindo. Se Não eu não me mostra engano. Valinor, nenhum dos dois mostra Valinor, né? É mais. Agora, só para fechar, então a gente já tem 1 hora de gravação. A minha pergunta é: eles vão falar dos anéis na primeira temporada? Não, não parece que vai dar tempo, né? Pode ser, eu imagino que seja no finzinho. Eu acho que já tá meio óbvio. Se eu estiver errado, eu vou ficar impressionado um pouquinho mais com a série, de ter me enganado. Porque eu acho que ela tá meio óbvia demais também. Que eu acho que o tal do Halbrand, que é o bonitão lá, é o Sauron. E alguns sinais vão aparecendo. Porque o Sauron, na história original do Tolkien, ele tem várias formas. Inclusive, no filme, quando ele é morto lá, quando corta o dedo dele, que vai ser o final dessa série e o começo da trilogia, a forma dele é de vampiro. Pouca gente sabe disso. E ele faz, então, ele usa... O Tolkien chama de fair, que é tipo bonito, branco, alvo, alguma coisa assim. Que ele é um elfo, e tem até o nome dele lá, que eu não lembro agora. Aí ele vira amiguinho do Celebrimbor. Aliás, o Celebrimbor não devia ter uma aparência de mais velho que a Galadriel, ele é mais novo que a Galadriel na história, enfim. E aí, o Halbrand, lá em Númenor, já está mostrando interesse, viu? Em mais de um momento. Ele até usou uma manobra lá com aquele barbudão, parece o Karl Marx, para conseguir aquele medalhão para poder ser parte da guilda dos ferreiros, porque é ele que vai forjar o anel depois. Por isso ele está querendo aprender a ser ferreiro. Outro momento, no mar lá, depois que Galadriel acha ele no mar, ele fala, as aparências enganam. Isso é muito óbvio que ele é o Sauron. Então, se ele for o Sauron, a série para mim é mais é tão ruim ou mais do que eu imaginava. Mas se ele for o Sauron, eles não vão chegar nos anéis nessa temporada. Porque daí ele vai Nessa ter que tá enganar um apertado. monte de gente, vão Sim. ter que começar a forjar os anéis. Então, mas se Tá for tão apertado. ruim como está se mostrando, se eu fosse um roteirista ruim da Amazon hoje, no último episódio eu falaria do Anel. Só para Sim, instigar para a segunda. Se eu fosse esse exato. roteirista, Foi o que eu eu acho pensei que eu também. faria isso. É. Concordo. Então acho que no último episódio, Evandro, que eles podem fazer alguma coisa Eu não com os sei se eu anéis. chego até lá. Não, eu vou chegar, mas eu É. queria ter coragem suficiente para abandonar a série, sabe? Ter brilho de falar, não, chega. Mas eu não vou conseguir. Eu, Vou ver. eu tô por um fio. Como é que você tá, Pedro? Você tá com vontade de desistir ou você tá na esperançoso?
Então, eu quero ir até o final porque eu sou chato, cara. Quando eu começo um livro, mesmo que eu odeie o livro, eu vou até o final por raiva. É o famoso ler por ódio. Então é a mesma coisa, vou assistir por ódio. Mas eu vou até o final, cara. O que eu acho que pode ser o ponto fulcral da série é justamente como a Galadriel vai se comportar nos próximos 3 episódios. Porque a história de Silmarillion é focado nela nesse momento, né? Então, assim, se eles realmente chutarem um balde, fazer uma coisa diferente do que está no livro, a gente já pode esperar o que vai vir para diante. Ó. Os caras só vão avacalhar. Não faz sentido eles voltarem atrás e começarem a ser fiéis ao cânone agora. Então, isso vai ser para mim aquele nível ali de fidelidade ou não à obra de Tolkien. E só Esperar faltam mais uns 3 3 mesmo, aí. né? Só faltam Pois é. 3. É os próximos. O que vier nos próximos 3 vai decidir o que vai ser a segunda temporada, com certeza. Sabe que eu sou daquela. Eu sou do time que fala quando as pessoas reclamam de remake. Eu falo, mas que diferença faz fazer o remake? Pode fazer quantos remakes quiser, a obra original tá lá, né? Mas nesse caso eu tô ficando incomodado. Tipo, quanto dinheiro para estragar algo assim, sabe? E vai ficar, né? Vai virar. Não adianta, vai virar sim. cultura Não, pop, mas né? veja, a propaganda foi que teve a chancela dos Tolkien, né? Então, assim, é muito sério, não é pouco sério, né? Porque o que não é, eu acredito que o Christopher e a família do Christopher não fez isso, mas o que dá para entender da propaganda da Amazon é que os Tolkien tá ali atrás batendo palma para eles, né? Então, O que tem agora, né, que eu acho que a última filha viva do Tolkien já morreu, tem a empresa que administra, né, chama de Tolkien Estates, o legado. Então, eles concordaram, mas tem os tais dos acadêmicos tolkienistas, né, e um dos mais famosos é o Tom Shippey. E o Tom Shippey meio que foi demitido como conselheiro da série, e bem antes muitos meses antes dela estrear. Então, isso já foi um sinal que os mais nerds, seguidores e leitores do Tolkien já viram como um mau sinal do Tom Shippey sair, né? eu falei do Christopher Tolkien porque o Christopher Tolkien foi o cara que editou Tolkien após a morte dele. Sim, Então, sim. ele é responsável pelo desenvolvimento posterior da obra de Tolkien. Seja editando o que ele deixou, seja até mesmo completando algumas lacunas de obras assim, do Tolkien. Então, por isso que eu falo o legado do Christopher, né? O Sim, Christopher sim. seria o cara que estaria agora, falando, pelo amor de Deus, não faz isso. E aí ele Vamos morreu, ver se né? essa Para galera. quem não E sabe. ele morreu. Uhum. Ele morreu. Então, vamos ver que as pessoas que ficaram no lugar dele vai dar conta de fazer a crítica necessária. Sim. Isso aí. Sauron venceu. Que final de episódio, gente. Meu Deus. Vamos voltar, faz de novo. Então tá bom. Então vamos para as indicações extras. Uhum. Né? Encerramos aqui Bora. então a nossa análise sobre a era da fantasia em 2022 que a gente está Sim. vivendo. Na verdade, ela vai durar, né? Então só de Anéis do Poder são 5 temporadas prometidas e diz que não existe chance de cancelamento, segundo os produtores. Acho difícil. E Game of Thrones também acho que vai pelo menos uns 2, 3 anos aí. Então a gente ainda vai ver muita coisa aí, além de outras, né, que vêm. Quando a gente estava falando, né, da dinastia dos Durin ali, eu me lembrei de Fundação também, que tem na Apple TV, se eu não me engano, que é bem interessante. É mal feito, mas Uhum. pelo menos é mais fiel ao Asimov do que Sim. o Anéis do Poder está sendo. Então vamos para nossas indicações extra. Pedro, você que é o convidado, o que você indica para a gente aí? Olha, eu vou indicar, eu vou sair um pouco da fantasia, se vocês me permitem. Tem uma obra que foi lançada recentemente de um livro que eu tinha lido na década de 90. Olha, sou um tanto velho já aqui. Um livro, um filme, na verdade, que está na Prime Video, chama Bar do Cilar. Essa obra, e por que eu estou indicando ele pelo amor de Deus, no episódio de Tolkien e de Casa dos Dragões? Porque ele versa sobre a vida de um escritor. Então, assim, um escritor que ele é educado nos valores conservadores nos Estados Unidos e ele vive um drama familiar, ele é abandonado pelo pai e tudo mais, e ele é criado dentro de um bar com o tio dele, e o tio dele, apesar de dono de bar,
é fã de literatura e tem um guarda-roupa cheio de livros, e esse tio solteirão do bar, que o hobby dele é pegar mulher, ensina os valores ocidentais da civilização para esse escritor, e esse escritor se torna escritor por conta desse tio. Eu acho que é aquele filme, cara, que para quem curte escrever ou para quem curte ler literatura, é um filme que você vai fazer, caramba, cara, que filmezinho legal. Não é bom, não vai com alta expectativa. Não é um filme que você vai terminar o filme e vai aplaudir, não. Mas sabe aquele filme da Sessão da Tarde que acalenta a sua alma, sabe? Então, vou deixar essa indicação bem mequetrefe. Bar do Sinar. Legal. Eli? Eu também vou indicar livro, vai ser A Natureza da Terra-média. Olha só, o Tolkien continua vivo e publicando, porque esse livro é de 2021. É, A Natureza da Terra-média, que eu contei essa história antes, que me envergonha um pouquinho, mas pensando bem no contexto, nem tanto, porque eu tinha 16 anos, eu tinha os Senhor dos Anéis em xerox, com a letrinha desse tamanho, eu dormi no discurso do Bilbo, tem lá no comecinho do primeiro filme, nunca mais peguei. Aí eu pensando, como retomar a leitura, que eu tô querendo retomar. Aí eu tô retomando com a natureza da Terra-média, até porque eu ligo para essas coisas, tipo, se a diversidade genética faz sentido. Então o Tolkien foi detalhista a esse nível, e esse livro é como ele construiu esse universo. Então acho que é bom começar por aí, que aí você já compreende o universo que ele criou. Então a natureza da Terra-média está disponível, tá R$ 44 a capa dura na Amazon. Ah, eu não interessante. sabia que era para indicar livro, então posso indicar um livro? Pô, sou Pode? editor, eu acho. Ah, nossos Acabou de ser seguidores aqui adoram. lançado, maravilha. Tem um livro que acabou de ser lançado, o Atlas da Terra-média. Não sei se vocês já têm. Eu tenho aqui, eu só tenho que encontrar aqui. Não achei que era para indicar, então não peguei. É sensacional. Por que é sensacional? Porque você entende os buracos da história. Você, quando lê a obra de Tolkien, fica muitas dúvidas geográficas mesmo ali da localização das terras e do desenvolvimento dos povos. Então, esse Atlas da Terra-média foi lançado agora pela HarperCollins Brasil, tapa muito buraco. Eu tô lendo ele e em vários momentos você fala, agora faz sentido. Então, é mais ou menos essa sensação. Então, fica a indicação aí. Isso deve ajudar também para a série, porque a série, pelo menos nisso, ela na questão geográfica, ela está sendo, ao meu ver, é muito fiel, assim, né? Então, acho que no último episódio, os pés peludos, eles estão passando ali por Pântano Grey, Uhum. Pântano Cinzento ali, né? Que é onde, lá no filme do Peter Jackson, você vai ter onde as pessoas estão mortas. Então, ali ainda antes do Pântano Cinzento ser um Pântano das Mortes, né? Então, Uhum. tem Sim. essas coisinhas aí que é bem, bem interessante de acompanhar. A parte que é Tolkien é boa. É Uhum. É interessante. verdade. É verdade. E tem aquelas remissões de mapa, né? Que aparece a localização ali do mapa. É muito legal isso Isso aí. é bem interessante também, né? Ajuda bastante a localizar, coisa que faltou em Game of Thrones lá no começo, né? Pra você saber para Sim. onde as pessoas estavam indo, né? Tinha aquelas viagens no tempo, né? Que as pessoas saltavam de um lugar para outro. Era meio ruim de acompanhar. A minha indicação vai ser a pior de todas aqui, então, assim, expectativa zero, porque animado com fantasia, eu estava assistindo. Vou fazer duas, tá? Desculpa, mas é porque eu estava assistindo uma série e pintou esse como recomendação que não tem nada a ver com a série, mas eu falei, pô, tudo a ver com o tema que a gente vai gravar, que é Labirinto, o filme lá do Jim Henson, da LucasArts e do David Bowie, que fez nos anos 80. E é um filme, assim, totalmente D&D, né? A protagonista, ela cai num labirinto cheio de dungeons e tem que salvar o irmão, no caso, né? E aí, qual que é a magia do Labirinto, assim? É um filme totalmente datado, é impossível de ser consumido pela nova geração, é só para velho que quer revisitar mesmo, porque é impossível de ser consumido pela nova geração. Assim, tudo ficou demodé, assim. A performance do David Bowie, a cada 30 minutos ele tem que fazer uma dancinha, assim, tá tudo demodé. Só que uma coisa me chamou a atenção, é que o Jim Henson é o cara Muppets. dos efeitos práticos, né? De muito bonequinho, Gremlins, muita coisa dos anos 70, 80 vem da mente do Jim Henson, ou seja, tudo sem efeitos especiais, computação gráfica, porque não existia. E o clima é melhor o clima ali, quando você entra no labirinto,
muito melhor do que o do Anéis do Poder, com todo o dinheiro que tem e todos os recursos gráficos. Porque o Anéis do Poder, como a gente falou, né? Externamente, sobrevoando, é lindo, é incrível, você entra em 10 segundos você está no mundo, aí corta para dentro, parece que você está num cenário plantado, né? Tudo brilha, parece roupa de carnaval, as coisas não é dia a dia, né? Tudo é fake ali. Uhum. E no Jim Henson, você vê assim, ó, ele tem, por exemplo, ele tem o corredorzinho do labirinto, que é o que vai, o filme inteiro vai se passar indo de um corredorzinho para o outro. E você vê atrás, assim, é um corredorzinho pequeno e você vê que o resto é pintada. Só que dá um clima de idade de fantasia medieval que é muito interessante, mas muito interessante. Então fica essa recomendação. Por que eu cheguei lá? Porque eu quase nunca entro no Star Plus. Eu acho que tem pouca coisa lá, mas aí eu entrei para ver a série do Mike Tyson e que eu achei muito legal. Mais uma vez, um ator ruim, com uma direção muito boa e um roteiro ótimo. Aí eles conseguem fazer ele... Você consegue se conectar, porque eles cortam muito a frase dele, não deixam ele ficar muito tempo com a câmera ligada e contando a história do Mike Tyson de uma maneira muito interessante. Eu acho que é minissérie. Eu estou ainda quase no finalzinho, então eu imagino que seja minissérie, que não vai ter outras temporadas. Fica essa é a indicação de qualidade. Né? O labirinto é só para... Você quer entrar no mundo de Dungeon? Você quer participar de uma partida de RPG nos anos 80? É aquilo. Então vai lá que você encontra. E tem mais alma do que o Senhor dos Anéis. Lembrou outra que está na Netflix, que é o Cristal Encantado, que também vem do Jim Henson, também é fantasia e dá para ver com as crianças. É excelente, inclusive. Infelizmente só teve uma temporada e cancelaram. Mas é também de fantoche, é excelente, viu? Aí me lembrou outra que é a Xuxa contra o Baixo Astral. Né? Você falou do Star, o meu filho assinou aqui sem querer na TV, então eu sou obrigado a pagar esse mês. Então, eu tô aproveitando, cara. Eu não sei, vocês curtem Stephen King? Comento. Cara, eu curto e não gosto. É aquele cara que se odeia amar, sabe? Então, assim, eu odeio em muitos e amo. Tem a série Senhor Mercedes. Pelo amor de Deus, cara, que série boa. Assistam, só assistam. Peraí, Senhor o quê? Senhor Mercedes. Se você quer sentir tensão na veia, assista a série. É um tipo de série que você não tem como passar alheio por ela. Vai por mim. Assiste apenas 2 episódios. Olha só, cara, agora sim, hein? E tá na Star Play, cara, que eu acho que é impressionante, né? Porque eu não achei nada de bom lá, inclusive. Bacana. Mas, assim... Não, peraí, mas no Star Play ou no Star Plus? Não, perdão, Star Plus. Star Plus. Star Plus. Tá. Isso. Da Disney, né? Isso. Vou atrás, fiquei bastante interessado. Tá bom. Então é isso, então encerramos aqui mais uma edição especial do nosso podcast de cultura na Gazeta do Povo. Deixo a recomendação para quem está nos ouvindo, gostou do que a gente trouxe até aqui, o debate. Diga o que você está achando das séries, recomende outras séries para a gente aqui nos comentários, né? Eu acho que, principalmente se for nessa vibe de fantasia, eu acho que é interessante saber o que vocês estão assistindo e o que estão achando das séries que a gente comentou. E assine a Gazeta do Povo. É só com a contribuição dos nossos assinantes é que a gente consegue manter vários programas no ar aqui no YouTube. A gente tem textos exclusivos, matérias exclusivas do Eli ali que arrebentam, dinamitam o status quo da ciência aí, expondo as revistas científicas aí com seu grau de politização. Pedro Henrique Alves publica artigos com a gente aí rotineiramente também, só materiais filosóficos, profundamente filosóficos ali, grandes análises. Então, esse tipo de conteúdo que o assinante da Gazeta do Povo tem acesso, eu te convido a avaliar, assinar a Gazeta do Povo para ajudar a gente a manter esse projeto no ar. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima semana aí, pessoal. Obrigado, Evandro. Obrigado, Pedro. Está aqui um livro da LVM do Pedro, 6 lições do Mises. Falou, gente. Valeu.